A paz do Senhor, queridos amados irmãos. Hoje quero lhes trazer a mensagem do pastor David Wilkerson, Ouvindo a Voz de Deus. Fiquem com a mensagem, que Deus fale poderosamente ao teu coração. Uma das maiores bênçãos do verdadeiro crente é ouvir e conhecer a voz de Deus. É possível ouvir a voz de Deus hoje tão certa e claramente como a ouviram Abraão e Moisés, tão claro como a ouviram Samuel e Davi, tão nítida como a ouviram Paulo, Pedro, os apóstolos e João na ilha de Patmos. Deus prometeu fazer sua voz conhecida de modo inconfundível pela última vez durante estes dias do fim. Ele nos fez uma promessa e uma advertência quanto a ouvir a sua voz. Deus vai reunir um remanescente santo, separado, numa Sião espiritual e fazer sua voz conhecida a esse remanescente. Hebreus 12:22 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Deus transmite esta mensagem a todos quantos foram convocados. A voz de Deus que abalou a terra em gerações passadas será de novo ouvida em poder no último abalo. Hebreus 12:26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Aqui está Deus advertindo seus filhos santos, crentes. Hebreus 12:25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Por que Deus está reunindo um povo dentre as igrejas mortas? Por que está o Espírito clamando: Sai da Babilônia, povo meu, não participes de seus pecados? É porque Deus deve ter um povo de Sião, nestes últimos dias conturbados, que não se acha confuso nem jogado de um lado para o outro pelos horríveis ventos de falsa doutrina. São ovelhas que não seguem falsos mestres, que conhecem a voz do seu Senhor. Deus lhes fala com clareza e certeza, e elas vivem pela sua voz. Elas são guiadas por sua voz, consoladas por sua voz, orientadas em todas as coisas por sua voz. Esta é uma grande característica do povo santo. Não se deixam confundir quanto à voz de Deus. Eles a conhecem, ouvem-na, são governadas por ela. Ela é certa, constante e inconfundível. Deus sempre teve um povo guiado exclusivamente pela sua voz. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, Gênesis 3:8. Foi o pecado que os fez ter medo da voz de Deus e esconder-se dela. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, Gênesis 3:10. Abraão veio a ser o pai de muitas nações porque ele ouvia e obedecia a voz de Deus. Gênesis 22:18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Gênesis 26:5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Moisés nada fazia sem ouvir a voz de Deus, e o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Êxodo 19:19. Êxodo 19:21. E o Senhor lhe disse. Êxodo 19:23. Então disse Moisés ao Senhor. Êxodo 21. Então falou Deus. Moisés e Deus falavam um com o outro como amigos íntimos. Deus sempre buscou um povo que honrasse e temesse a sua voz. Deus disse a Moisés: Ajunta-me o povo, para que eu os faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a me temer todo o tempo em que viverem na terra, e as ensinem a seus filhos. Deuteronômio 4:10. Então o Senhor vos falou do meio do fogo.
Vós ouviste as palavras, mas além da voz, não vistes figura nenhuma. Deuteronômio 4:12. Ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo como tu a ouviste e tenha ficado vivo. Deuteronômio 4:33. Desde os céus ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Ouviste as suas palavras. Deuteronômio 4:36. E dissestes: ouvimos a sua voz. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Deuteronômio 5:24. Muitos dentre o povo de Deus não querem assumir a responsabilidade de ouvir a voz de Deus para si mesmos. Os filhos de Israel queriam ouvir a voz de Deus filtrada através de um servo santo. Deuteronômio 5:25-27. Mas agora por que morreríamos? Este grande fogo nos consumirá, e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Qual mortal como nós que ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo e sobreviveu? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. Então nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. O povo de Deus não mudou muito hoje em dia. Ainda tem medo da responsabilidade de fechar-se com Deus para ouvir a sua voz. Mas o Senhor queria que todo israelita conhecesse e ouvisse a sua voz pessoalmente. Ele os fez saber que ele é um Deus que fala. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Não é de admirar que milhares se estão transviando. Colocaram suas próprias vidas nas mãos de um mestre ou de um pastor que se torna Deus para eles. E seja o que for que eles ouçam ou ensinem, torna-se a própria voz de Deus. Mas até mesmo o santo e manso Moisés falou irrefletidamente, conforme o Salmo 106, verso 33, e representou mal a santidade de Deus. Portanto, ainda que o seu mestre seja tão manso e santo como Moisés, a voz dele não é infalível. Você precisa conhecer e ouvir de maneira direta a voz de Deus a fim de poder julgar o que é ensinado. Por que milhares se estão emocionando com os novos evangelhos que blasfemam contra a cruz, que ensinam que o sangue de Jesus não expiou o pecado? É porque ouvem apenas a voz do homem. Não conhecem a verdadeira voz do Mestre, pois se conhecessem, não se angustiariam e não clamariam por falsas doutrinas. Oh, que destruição quando a voz de Deus não é ouvida ou obedecida. Deuteronômio 8:20. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Samuel ouviu de modo claro a voz de Deus. Quando ele ouviu, ela era tão clara que nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3:19. 1 Samuel 3:21 diz: Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava Samuel pela sua palavra. 1 Samuel 4:1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Davi ouvia Deus falar, e ele por sua vez falava com Deus. A voz de Deus era sua alegria e vida. Disse Davi: Disse Deus do seu santuário: Eu me regozijarei. Salmo 60, verso 6. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. A rocha de Israel a mim me falou. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. Há muitos hoje que não creem que Deus ainda fala com os homens. Dizem que ele fala só por intermédio de sua palavra, que tudo quanto Deus deseja ou necessita dizer está encerrado no cânon das Escrituras. Por certo, Deus nunca proferirá uma palavra contrária à Escritura, mas Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. E seu Filho ainda está falando com seus filhos. Ele disse que suas ovelhas conhecem a sua voz e não atenderão à voz de estranhos. Sabemos que Deus falou com os homens em tempos passados no Antigo Testamento. Porém,
Que dizer do Novo Testamento? Que dizer dos últimos dias? Deus falou com Saulo na estrada de Damasco. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Pelo resto de sua vida, Paulo testificou: ouvi a sua voz. Diante do rei Agripa, ele disse: ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Respondeu ele: levanta-te, eu te apareci por isto. Atos 26, versos 14 a 16. Pedro ouviu a voz de Deus e obedeceu a ela. Em oração ele ouviu Deus falar: ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de maneira nenhuma, Senhor. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez. Sucedeu isto 3 vezes. Atos capítulo 11, versículos 7 a 10. Jesus chama a última igreja de Laodiceia para ouvir a sua voz e abrir a porta. Apocalipse 3 e 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta questão de ouvir a voz de Deus é muito séria. Permita-me contar-lhe o que o Espírito Santo me revelou acerca de ouvir a sua voz. Nem todo aquele que diz, o Senhor me falou, ouviu a verdadeira voz de Deus. Há uma trágica incompreensão na igreja acerca de ouvir a voz de Deus. A frase mais comum ouvida hoje nos círculos religiosos é: Deus me disse. Muitos dos assim chamados profetas começam suas palavras com assim diz o Senhor. Paulo avisa que há muitas vozes clamando por ser ouvidas. 1 Coríntios 14, 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Em nossos corações muitas vozes estão clamando, todas fingindo ser a voz de Deus. Se você confia em qualquer dessas vozes sem submetê-las à palavra de Deus, você se transviará. Há a voz de nossa carne, a voz de nossa vontade obstinada, a voz do inimigo e a voz do mundo. Todas elas são doces, suaves, todas prometendo a você: aqui está Deus falando. Deixe-me dizer-lhe quem, com certeza, está sendo enganado. É aquele cristão que pensa que não pode ser enganado. Aquele que outrora ouviu de fato, mas agora se movimenta por impressões e vozes que não vieram do quarto secreto. Não somos infalíveis. Nem toda palavra que ouvimos vem de Deus. Há muitos profetas clamando, assim diz o Senhor, quando Deus nada disse a eles. Estão falando de sua própria mente, não da mente de Deus. Ezequiel capítulo 13, versículos 1 a 8. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que agora estão profetizando. Dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes a brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosos que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visão falsa, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade, e tendes visão mentirosa, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Não apenas os profetas, mas multidões de crentes não entendem que seus próprios desejos é que falaram. Estão convencidos de que foi a voz de Deus, enquanto o tempo todo foi vaidade, um desejo do coração fingindo ser a voz de Deus. Deus diz: fostes desencaminhados, eu não falei.
Deus não fala com ninguém que oculta pecado como orgulho, ambição ou concupiscência. Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que vos profetizam. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Profetizam o engano do seu próprio coração. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Não trazem proveito nenhum a este povo. Torceis as palavras do Deus vivo. Portanto, eu certamente me esquecerei de vós e vos arrojarei da minha presença. Jeremias capítulo 23, versículos 21 a 40. Ninguém pode ouvir a voz de Deus com um ídolo ou com uma pedra de tropeço no coração. A voz de Deus não virá aos que abrigam ídolos pecado. Ezequiel capítulo 14, versículos 3 a 10. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio. Arrancá-lo-ei do meio do meu povo. Então sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. Levarão a sua culpa. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consulta. Eu, o Senhor, persuadi esse profeta. Estes sabem que estão em pecado. Entretanto, continuam buscando ouvir a voz de Deus. Deus deixará que ouçam palavras enganosas. O que eles ouvirem será castigo. Só trará aumento para suas tristezas. Deus responderá segundo seus ídolos. Sim, você ouvirá vozes e profecias. Você será levado a falsos profetas que falarão palavras agradáveis de paz e prosperidade, exatamente o que a sua carne deseja ouvir. Mas o engano será total, porque você não depôs o seu ídolo predileto. Você pensará que Deus está falando com você. Trata-se, porém, de juízo. Por quê? Porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. A voz de Deus só é ouvida pelos que se fecham com Ele em oração secreta. Deus é muito cuidadoso para selecionar as pessoas com as quais Ele fala. Fala apenas aos que dão valor à sua voz a tal ponto que se isolam do mundo inteiro para estar a sós com Ele e esperar por Ele. A voz de Deus vinha a Moisés quando ele se encontrava com Deus. A voz de Deus veio a João Batista quando estava sozinho no deserto. A voz de Deus veio a Jacó no deserto de Harã. Deus falava com Josué quando ele saía do acampamento sozinho diante de Jericó. A voz de Deus veio a Paulo sozinho no deserto. A voz do Pai veio a Jesus sozinho no monte em oração. Deus nos diz: se quiser ouvir a minha voz, feche-se no quarto secreto de oração. Ore a mim em secreto e eu o recompensarei. Ocupação, concupiscências, cobiça e os cuidados da vida abafam a voz de Deus. Jesus fez-nos uma terrível advertência contra tornar-nos ocupados demais para parar e ouvir a sua voz. Na parábola do semeador, a palavra é a sua voz. Marcos 4, 18 e 19. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos.
os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Temo que haja alguns lendo estas palavras, neste preciso momento, que vem sufocando a voz de Deus. Sufocar aqui significa reprimir, abafar ou afugentar a sua voz. Outrora Deus lhe falou de modo tão claro. Era uma grande alegria para você. Você ainda o ama, porém cada vez tem menos tempo para ele. Sua vida ocupada agora o chama, sua riqueza, seus cuidados, seus problemas e todas as demais coisas que consomem o seu tempo. A voz de Deus agora começa a enfraquecer. Ele o está chamando, cortejando-o, advertindo-o. Continue assim, e você abafará e afogará totalmente a minha voz em você. Você pode tornar-se tão ocupado, tão atolado com problemas e cuidados, que de nada lhe adiantaria ouvir a voz de Deus. Jesus disse que ela ficaria infrutífera. Você não conseguiria ouvi-la. Ela seria uma voz desperdiçada, sem nenhum efeito. Esta pessoa não é um ouvinte à margem da estrada a quem Satanás vem e leva embora a voz. Não. Esta pessoa tem autoridade espiritual. A palavra já criou raiz, o que significa que a voz era conhecida. Satanás foi expulso. Mas agora não é Satanás que está no caminho. É a ocupação que você impôs a si mesmo. Está correndo de um lado para o outro, apressando-se aqui e ali, sem separar nenhum tempo de primeira qualidade para ocultar-se com ele e discernir sua voz calma, serena. É neste afã que a voz de Deus deixa de ser ouvida. Agora, a carne realiza toda a conversação, com os desejos humanos assumindo a voz. Aquilo que é desejado torna-se a vontade de Deus. O que é apenas presumido passa a ser discernimento. Este ouvinte, em meio a espinhos, presume que toda voz é de Deus porque essa voz é tão alta, tão clara e tão frequente que ele acha que deve ser de Deus. Digo-lhe que não é de Deus e não é discernimento do Espírito Santo, a menos que nascesse no quarto secreto, oriunda de uma profunda comunhão, de um espírito quebrantado e de muito tempo passado a sós na presença de Deus. Estou convencido de que todo o povo de Deus poderia ouvir sua voz calma, serena, se eles simplesmente depusessem o pecado, os ídolos, e se trancassem sozinhos com ele, e não saíssem até que ele falasse. Deus nos oferece uma palavra estimulante, doadora de vida, para cada novo dia. Deus fala uma palavra nova todos os dias a todos quantos ouvirem. Muitos, porém, não podem ouvi-la porque seus corações estão endurecendo. Na carta aos Hebreus lemos: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. A voz de Deus é uma voz hoje. É uma voz atualizada, minuto a minuto, que Ele deseja que ouçamos. Jesus nos advertiu a respeito dos ouvintes de solo pedregoso. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Marcos 4, 16 e 17. Este é o que gosta de ouvir, que recebe com alegria tudo quanto Deus diz. Mas a palavra não aprofunda. A voz de Deus não os transforma. Eles permanecem endurecidos com seus corações, tornando-se pedra. Onde estão os corações empedernidos? Na prisão? Nas ruas? Nas casas de prostituição? Nos teatros pornôs? Infelizmente, o mais duro dos corações pode ser encontrado na casa de Deus, entre os que nem mesmo sabem que estão ficando endurecidos. Deixe-me dizer-lhe como é que os cristãos desenvolvem corações duros. Recusam-se a permitir que a voz de Deus despedace sua vontade obstinada.
Ouvem a voz de Deus quando leem a sua palavra, na pregação e às vezes até mesmo em um lugar calmo e sereno. Não obstante, não obedecem a ela. A palavra não pode criar raiz. Há, porém, algo até pior. Todos os dias Deus está chamando o seu povo ao local secreto de oração porque Ele quer falar. Ele quer conversar sobre a obediência, sobre seus problemas, para dar-lhe orientação, para falar acerca do futuro. Eu vos falei, madrugando e falando, mas não ouvistes. Chamei-vos, mas não respondestes. Jeremias 7,13. Toda vez que recusamos este chamado, toda vez que, ao contrário, buscamos nossos próprios interesses e negócios, colocando outras coisas adiante de Deus, toda vez que deixamos passar um dia sem ouvir, toda vez que nos recusamos a dar ouvidos, nossos corações se esfriam mais e mais. Toda vez que damos ouvidos a outra voz, em lugar de esperarmos para ouvir a voz de Deus, tornamo-nos um pouco mais duros. Quando recusamos disciplinar-nos para estarmos a sós com Deus, a fim de ouvirmos a sua voz, tornamo-nos estranhos a essa voz. É vergonhoso o que está acontecendo em tantas igrejas hoje, com tanta gente que já não pode reconhecer a voz de Deus. O Senhor os vê tornando-se duros, mas Ele cuida deles e ainda os ama. Assim Ele volta a luz do seu Espírito Santo sobre eles, trazendo uma palavra ardente, penetrante, uma voz de trovão para acordá-los. Mas a palavra os escandaliza. A palavra que Deus tinha em mente para trazer-lhes libertação os escandaliza, e eles se iram e se calam. Saindo, porém, o sol a queimou e secou-se. Por outro lado, há o verdadeiro crente que ouve a palavra de Deus, que conhece a sua voz, nunca pode escandalizar-se com ela. Ele sabe que ela vem de Deus e a recebe como fonte de vida e crescimento que Ele dá. Os que não se fecham com Deus, os que se recusam a obedecer a sua voz, logo se tornam irritados e afligidos por qualquer palavra forte que exija ainda mais obediência. Você pode endurecer o coração, definhar e morrer espiritualmente apenas distanciando-se do lugar onde Deus está falando. Se você só vier à igreja, louvar a Deus, for bom e fizer todas as coisas certas, ainda assim poderia definhar e morrer, muito embora ame a pregação. Você deve ouvir a Deus de maneira pessoal. Você deve ouvir sua voz e ser guiado por sua palavra que está perto de você, dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías 30:21. O desejo de Deus para o seu remanescente santo é que a maior alegria deles seja o som de sua voz divina. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha, e agora está completa. João 3:29. Nossa maior alegria deveria ser: ouço a sua voz. Eu estava sozinho esperando, e o ouvi falar comigo. No Cântico dos Cânticos podemos ouvir um dueto de amor nupcial no último dia. O noivo acena sua noiva para que se oculte secretamente com ele. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto formoso. Cantares 2:14. Mais adiante, então, no cântico ela responde: a voz do meu amado que está batendo, abre-me, amada minha, pomba minha. Cântico 5:2. Aqueles cujos corações se tornarem frios, que já não podem ouvir a voz divina, Deus prometeu dar um coração novo e terno, se arrependerem e voltarem para Ele com fé. Um coração duro não é fatal, isto é, se você quiser mudar. Não é algo que Deus tenha feito para você. Antes, você o fez para si próprio, excluindo a palavra de Deus. Eis a promessa que Ele lhe fez: virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações.
Então eu lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11, 18 a 20. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25 a 27. Quando a voz de Deus não é ouvida, os homens vão aonde Deus não os enviou. Quando a voz de Deus não é ouvida, os homens correm e trabalham para eles sem que tenham recebido mandato. Eles estão agindo por sua própria conta. Eu já fiz isso, fazendo coisas boas, aceitando desafios, crendo plenamente que eu estava me colocando contra os obreiros da iniquidade. Acabei tendo dívidas de milhares de dólares, cansado e desiludido, clamando por ajuda em cada dificuldade. Eu não tinha sido enviado por Deus. Eu não conseguia entender. Estava alquebrado, sobrecarregado, disposto a desistir. O meu esforço não havia nascido da oração. Era compaixão humana, não era o caminho de Deus. Mas um dia disse: vou parar, Senhor. Nem um passo a mais, a menos que tu ordenes. Nem um movimento até que eu ouça a tua voz. Então, qualquer que fosse o dinheiro necessário, ele estava à disposição, porque Deus sustenta aquilo que ele origina. É alegria sem peso, paz sem mendigar. A mendicância nos ministérios hoje é consequência de os homens estarem fazendo coisas boas sem que tenham sido enviados pela voz de Deus. Seus próprios desejos estão sendo confundidos com a voz de Deus. Jesus não faria um movimento a não ser que lhe fosse ordenado do céu. João 8:28. Nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que dele ouvi, digo ao mundo. João 8:26. Em outras palavras, o Pai que me enviou deu-me uma ordem. O que eu deveria dizer e o que eu deveria falar. Tudo quanto eu falo, portanto, está de acordo com o que o Pai me disse. Eis 4 salvaguardas para ouvir-se corretamente a voz de Deus. Primeiro, sua voz sempre leva você a Jesus e expõe todo pecado e concupiscência. João ouviu a sua voz e disse: quando vi, caí a seus pés. Apocalipse 1:17. Segundo, sua presença sempre acompanha a sua voz. Você será esmagado e se sentirá mais do que alegre pela glória da sua presença. Terceiro, sua voz lhe dará a certeza bíblica. O Espírito Santo guiará você à confirmação em sua palavra. Tudo que Deus fala deve estar alinhado com a Escritura em cada ponto. Quarto, seja o que for que ele fale, estará diante do trono de juízo de Cristo em sua pureza e abnegação. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também te convido a visitar o meu canal principal. O link estará disponível na descrição abaixo do vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe em todas as coisas. Sem mais, fico por aqui. Um forte abraço.